Olá, começa agora mais um programa da OAB. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós continuamos cuidando da nossa e também da sua saúde, seguindo sempre as recomendações do Ministério da Saúde. E você, já lavou as mãos hoje? Não custa lembrar as formas de prevenção da Covid-19. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. Além de trabalhar em parceria com o Ministério da Saúde, o Conselho Federal tem tomado diversas medidas para proteger a advocacia em meio às consequências que a pandemia tem gerado. No site da Ordem, o advogado, a advogada e os cidadãos brasileiros acompanham tudo que a OAB tem feito pelo Brasil nesta pandemia. Ações que vão desde assegurar aos estados a competência de agir sobre a pandemia, com isolamento social, restrições de eventos e atividades, a defesa das prerrogativas da advocacia, ao garantir junto ao TST a realização de sustentação oral por teleconferência. E as ações semanais da OAB de combate à crise, a advocacia tem conferido no nosso podcast especial disponibilizado na plataforma Spotify. Para conferir é fácil. Primeiro você baixa o aplicativo Spotify no seu celular. Dentro da plataforma, na opção de pesquisa, você digita OAB Nacional e pronto, encontrou a nossa página. Agora é só apertar o play para ficar bem informado. E nós também temos preparado conteúdo para você que nos acompanha aqui na tela da TV Justiça. Hoje o tema é democracia. Um programa que foi gravado em outubro do ano passado, mas um tema atual e ainda necessário para a garantia dos meus e dos seus direitos. Assista comigo. Uma pesquisa trouxe à tona que, apesar de 83% dos brasileiros acreditarem que a democracia seja o regime político ideal, quase 60% não acreditam que o Brasil seja democrático o suficiente. O índice de percepção da democracia ouviu 150 mil pessoas e foi medido em 54 países. E ainda revelou que as redes sociais, as finanças globais e a liderança dos Estados Unidos foram apontadas pelos entrevistados como as maiores ameaças às instituições democráticas. Para que possamos analisar o cenário atual da democracia, começamos este programa com a participação do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Muito obrigada por mais uma vez estar conosco aqui no OAB Entrevista. É sempre um prazer. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre esta pesquisa que eu apresentei, o Índice de Percepção da Democracia. Os entrevistados tiveram que responder duas perguntas e eu vou começar com elas para o senhor. A primeira delas é, na sua opinião, o regime democrático é o ideal? E a segunda pergunta, no seu país, no caso o Brasil, a democracia é exercida de forma plena? Eu acho que a melhor definição é de Churchill, que foi o maior estadista do século XX. A democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os demais. É óbvio que ela é frágil, ela precisa de um aperfeiçoamento contínuo, ela enfrenta desafios porque ela busca a inclusão de amplos setores da sociedade, sociedades cada vez mais complexas, heterogêneas, com milhões, como é o nosso caso, milhões de habitantes, milhões de interesses, milhões de pessoas espalhadas por quase um continente. Então ela tem as suas limitações e os seus desafios. Agora, nós que vivemos num país que tem uma história de ruptura, falta de solidez nas suas instituições, golpes, períodos de interrupção ditatorial que foram traumáticos. Nós não temos o direito de ter qualquer dúvida que a democracia, principalmente após 88, que veio ampliar a participação, ampliar a gama de direitos acessível à população, essa democracia só fez bem ao Brasil. Agora, temos que lembrar que é um processo histórico recente e eu entendo aquele cidadão que diz assim, mas ela ainda não é uma democracia de conteúdo.
ela não é uma democracia plena na minha vida, né? Aquilo que está lá na Constituição ainda não fez o efeito que deveria fazer na minha vida, no meu cotidiano, no transporte para o meu trabalho, nos meus direitos do trabalho, nos direitos do meu filho ter educação, saúde. Então, tudo isso que são as manifestações que importam, concretas do regime democrático, tudo isso no Brasil ainda está em construção. Para se termos democracia, é preciso falar em respeito às minorias e também igualdade social. Mas um índice da FGV, presidente, mostrou que há 17 semestres consecutivos, o Brasil se torna cada vez mais desigual. É preciso mudar este cenário. É uma contradição. Nós temos um período democrático, mas o país, por conta também de transformações na matriz do trabalho, transformações que também são mundiais, mas marcam muito a sociedade brasileira, que é uma sociedade marcada pela desigualdade. Foi o penúltimo país do mundo a deixar a escravidão. Temos que lembrar sempre disso. A escravidão ainda é uma chaga, ainda é um peso que o Brasil carrega, e junto com isso, também, de forma interessante, é o penúltimo país do mundo hoje com pior distribuição de renda. O Brasil hoje só tem distribuição de renda melhor do que o Catar, que é um emirado, né? Ou seja, tem uma família real e tem ali aqueles que são não têm uma condição de igualdade republicana com os demais cidadãos. Então, nós vivemos um drama, um continente marcado por uma desigualdade atroz, que, claro, que impõe desafios à nossa democracia. E o senhor participou recentemente com a gente em um programa, aqui um OAB Entrevista, sobre liberdade de imprensa. Eu acredito que vale a gente frisar a importância da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa para um país democrático. Eu friso que, na verdade, nós temos aqui um bem a defender. Quando Ulisses Guimarães levantou a Constituição Federal e disse que aquela era a Constituição cidadã, e eu entendo a frustração de muitos que dizem, mas isso não se implementou plenamente, ele estava ali sinalizando um processo histórico, uma travessia. Essa travessia já foi interrompida várias vezes por surtos autoritários, por incapacidade nossa de fortalecer as instituições. O Brasil tem um histórico de desconsiderar esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Então, nós temos um país com uma matriz escravocrata, nós temos um país profundamente desigual, nós temos um país com problemas graves no seu desenvolvimento econômico, e aí nós vamos colocar a culpa só na lei, na democracia ou na Constituição, dizendo que existem soluções mágicas, soluções que podem cair do céu e nos dar o caminho da felicidade tão almejada pelo povo brasileiro. Eu digo com muita segurança, não há solução fora da lei, fora do Estado Democrático de Direito, e o nosso trabalho é o aperfeiçoamento de todo esse instrumental que nasceu principalmente a partir da Constituição de 88. E trouxe aí alguns índices que eu compartilhei com o senhor, mostrando que as pessoas não acreditam que que o Brasil seja democrático o suficiente. O que poderia ser mudado, na sua opinião? Olhar cada vez mais para quem precisa mais. Se o país se concentra cada vez mais nos interesses da minoria, ele frustra o ideal da maioria, que tem a opção de escolha, mas ela vê a sua escolha permanentemente frustrada e acaba abandonando a própria fé na democracia. Nós temos que cuidar com esse sentimento de frustração que nasce da incapacidade de dar respostas aos anseios da população. Em junho de 2013, a população foi às ruas manifestar-se por transporte, serviço, saúde, educação, por participação das decisões políticas, por uma nova forma de fazer política, e esse processo todo está nascendo. Nós temos que olhar o tempo todo para que ele, no final, para o fim e a cabo de tudo isso, nós possamos incluir as pessoas e não excluí-las, não retirá-las dos seus direitos, do acesso às oportunidades, porque não existe democracia sem oportunidade. E para encerrarmos, dia 25 de outubro é marcado o Dia da Democracia, que marcou aí a morte do jornalista Vladimir Herzog. De lá para cá, o senhor acredita que temos o que comemorar? Temos. Se pensarmos no dia da morte do Herzog, ele dirigia uma TV, um instrumento de comunicação. Ele é assassinado nos porões da ditadura, os jornais estavam sob censura, a oposição estava calada, o Brasil estava dividido em apenas 2 partidos, que se brincava que era o partido do sim e do sim senhor, né? Todos eles restritos na sua atividade, na sua liberdade de organização e expressão, e hoje nós temos tudo isso. Nós temos os instrumentos
para construir uma bela democracia. Agora, não quer dizer que vai ser um processo fácil. Presidente, então, muito obrigada por participar conosco aqui neste OAB Entrevista. É um prazer sempre. E você que está em casa, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. O processo de redemocratização brasileira demorou 21 anos. Após, em 31 de março de 1964, militares contrários ao governo de João Goulart destituírem o então presidente e assumirem o poder por meio de um golpe. Muitas pessoas lutaram e morreram para que o Brasil fosse considerado, mais uma vez, um país democrático, a exemplo do jornalista Vladimir Herzog. Graças a este ideal, os brasileiros e brasileiras conquistaram a liberdade do regime militar em janeiro de 1985. E quem participa conosco para falar de toda essa presença histórica da Ordem dos Advogados do Brasil durante todo o processo democrático é Cláudio Lamáquia, membro honorário vitalício aqui da OAB. Muito obrigada por participar conosco. Alegria muito grande, Natália, estarmos aqui hoje para falarmos de um tema que é tão caro para a nossa instituição, para a Ordem dos Advogados do Brasil, que é exatamente a democracia. Doutor Lamáquia, para começarmos, o índice de democracia que acompanha a evolução dos países que exercem esse regime político revela que a pontuação do Brasil está em queda desde 2014. Estamos na 50ª posição dentre 167 países e em 9º lugar na América Latina. Quais acontecimentos o senhor destaca na história do país que contribuíram para que o Brasil esteja nesta posição? Bom, primeiro, preocupa muito, né, a todos nós, em especial aqueles que têm a obrigação e que têm a responsabilidade de hoje estarem à frente da OAB, de dirigir a instituição Ordem dos Advogados do Brasil, um dado como esse, né, porque eu tenho dito que a história da democracia brasileira se confunde exatamente com a história da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil ela tem um compromisso inarredável na defesa da democracia, na defesa do Estado Democrático de Direito, e lutamos para isso e participamos de tantas e tantas campanhas. Eu acreditaria este índice tão negativo para o Brasil hoje a uma série de fatores, mas o principal deles é que nós vemos que nos últimos anos o Brasil tem tido uma certa conturbação muito exagerada no contexto político, né? Nós temos aí hoje um país que está muito dividido em linhas de ideologia de esquerda, ideologia de direita. Isso é algo que não faz bem para uma democracia da forma com que nós estamos vendo hoje. A própria crise econômica que nós estamos vivendo é algo também muito significativo e que acaba criando algumas situações como esta que nós estamos aqui falando, né? Mas eu diria que a nossa democracia também é uma democracia muito jovem e por ser uma democracia jovem, ela está sujeita ainda a oscilações. O que nós precisamos fazer é cuidar da democracia como se cuida, por exemplo, de uma planta. Nós temos que regar a democracia permanentemente. E temos que ter a visão de que para os males da democracia, mais democracia. É isto que nós precisamos demonstrar, inclusive para as novas gerações. E durante o seu mandato na presidência aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, houve o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Qual foi o papel da OAB neste processo? Bom, eu costumo dizer que eu fui premiado com a presidência mais complexa dos últimos tempos do nosso país e da nossa instituição. Aliás, fazendo um cotejo histórico, eu não me lembro de um momento tão intenso em termos de crises políticas como o que eu vivi à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, notadamente neste período, nos 3 anos, 2016, 2017 e 2018. Nós iniciamos uma gestão ainda em 2016, onde a OAB foi protagonista número 1, exatamente do pedido de afastamento do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Naquele momento, Eduardo Cunha era o político mais poderoso do Brasil. E a OAB foi ao Supremo Tribunal Federal, ainda nosso saudoso ministro Teori Zavascki, requerer exatamente o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados naquele momento e depois, posteriormente, a sua cassação.
Vivemos também num período muito curto, né, algo em torno de 1 ano e meio, tivemos 2 pedidos de impeachment protocolados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Algo que, ao longo da nossa história de 86 anos, então, nós tínhamos pedido um único pedido de impeachment. A Ordem tinha protocolado apenas um destes pedidos, né, que foi do atual senador e então presidente da República, Fernando Collor. Citamos alguns acontecimentos, mas a luta pela democracia da Ordem dos Advogados do Brasil é antiga. Já em 1984, a OAB abraçou o movimento pelas diretas já. Podemos falar que o Estado Democrático de Direito é uma bandeira fortíssima dentro da OAB? Sem dúvida nenhuma. Está no DNA da instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, a defesa do Estado Democrático de Direito. Aliás, está na lei federal, na Lei 8.906, está expresso no seu artigo 44 a obrigação da Ordem dos Advogados do Brasil na luta pelo Estado Democrático de Direito, pela democracia, defesa da Constituição, tudo aquilo, direitos humanos, a busca incessante pelo fortalecimento das próprias instituições. É por isso que a OAB ela se envolve em tantos e tantos temas que muitas vezes eles não são temas diretos da advocacia. As pessoas muitas vezes me perguntavam, mas Lamáquia, mas por que a OAB se envolve, por exemplo, na questão da telefonia? Lamáquia, mas por que a OAB se envolve na questão das passagens aéreas? Porque isso é da ordem. Por que a OAB se envolve e é uma defensora dos direitos humanos? Porque é papel da nossa instituição. Por que a OAB tem uma comissão específica para fiscalizar a questão do caos prisional? Porque é papel da OAB expresso em lei. A lei determina que a Ordem dos Advogados do Brasil haja desta maneira, como disse no artigo 44 da Lei 8.906. Dr. Lamáquia, então gostaria de te agradecer por participar mais uma vez conosco aqui no OAB Entrevista. Quem agradece sou eu, como tenho dito, Natália, falarmos sobre democracia é obrigação nossa, defendermos o Estado Democrático de Direito e falarmos sobre democracia é exatamente falarmos de cidadania ou praticarmos a cidadania na plenitude. Esta é a obrigação de cada dirigente de ordem, é papel nosso e nós temos que continuar todos juntos dentro da OAB lutando exatamente por isto. Sobre a Constituição Federal e a relevância dela, conversamos agora com o membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, que também é presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. Dr. Marcos Vinícius, muito obrigada por sua participação conosco aqui no OAB Entrevista. Obrigado pelo convite e pelo prazer de conversar com as advogadas, os advogados brasileiros, a sociedade em geral, a comunidade jurídica, sobre esse importante tema que é a relação entre a democracia e a Constituição. Dr. Marcos Vinícius, na sua opinião, hoje a Constituição Federal garante por si só o Estado Democrático de Direito? Eu costumo dizer que na história de um país, na história de qualquer povo, nada por si só garante ou determina o que vai acontecer. Assim, não acredito nos que pensam que a economia é determinante ou que a cultura é que por si só regulamenta e diz qual é o caminho, ou mesmo que uma norma, uma Constituição, dará e apontará o destino. Eu penso sempre que a interligação de vários fatores é que faz com que tenhamos o futuro desta ou daquela forma. Mas, sem dúvida alguma, a Constituição da República é fundamental, é uma peça-chave para que tenhamos democracia em nosso país. Ela é o projeto de nação. Nós temos, e é saudável que permanecemos assim, uma sociedade com diferenças de opiniões, uma sociedade plural, em que a divergência, o debate é bem-vinda, são bem-vindos e devem ser estimulados. Como que essas diferenças serão resolvidas? Certamente não pela força, pelo governo de quem manda e pelos demais que só obedecem, mas pelo democrático debate que a população decida o que é melhor. Essa é a tônica da democracia. O governo do povo, ou seja, o governo da maioria, respeitada as diferenças e respeitado o direito da minoria a se expressar. É certamente essa tônica da democracia que apontará os melhores caminhos. E tenho convicção de que a Constituição da República, como a norma de máxima eficácia, a norma em relação à qual todas as demais leis devem obediência,
todos os demais atos normativos devem respeito, ela cumpre sim o papel de ser fundamental na estabilidade democrática do Brasil. Na Constituição existem os objetivos fundamentais, como erradicar a pobreza, garantir o bem-estar de todos. Na sua opinião, doutor Marcos Vinícius, o senhor acredita que hoje o Legislativo, o Executivo e o Judiciário trabalham nesse sentido? Sem dúvida alguma, os objetivos postos na Constituição da República, como também os princípios fundantes postos logo nos dispositivos iniciais da Constituição da República, são aquele norte básico que deve orientar a atuação de todos os agentes públicos em nosso país e também de todos os cidadãos brasileiros. Sem dúvida alguma, nós temos defeitos na democracia brasileira, uma democracia que precisa ser aperfeiçoada. Uma dessas questões a ser aperfeiçoada é que os agentes públicos devem estar mais ligados ao interesse da sociedade, ao que a sociedade busca. E talvez a forma como as eleições são feitas no Brasil ainda desvirtua muito essa questão. Nós temos, por vezes, pessoas eleitas não exatamente pelo que fizeram em benefício da sociedade, mas nós percebemos o abuso do poder político e econômico ainda vigorante no Brasil e nas últimas eleições a quantidade de fake news que influenciaram decisivamente a eleição no Brasil. Não me refiro a caso específico, mas falando de maneira geral, precisamos combater as fake news no Brasil, que é o atual abuso que se vê em nosso país. Mas, sem dúvida alguma, podemos dizer que, de maneira geral, que o intuito dos governantes brasileiros deve ser buscar o cumprimento da Constituição. E podemos destacar o papel do Supremo Tribunal Federal, através dos grandes julgamentos da Corte, como fundamental para o Estado Democrático de Direito do país? Sem dúvida alguma. Não tenho absolutamente qualquer dúvida sobre o quanto que o Supremo Tribunal Federal tem sido, em sua ampla maioria das decisões, tem sido garantidor da democracia brasileira. O Supremo Tribunal Federal tem sido garantidor da efetividade da Constituição. Podemos dizer que essas 3 décadas foram fundamentais para a emancipação da Constituição, né? A ascensão política e científica do direito constitucional, acompanhada da efetivação da Constituição. Temos visto essa preocupação do Supremo Tribunal Federal nesta linha, efetivando a Constituição para assegurar a democracia brasileira. Não tenho dúvida alguma de que o Supremo tem se preocupado com essa pauta e tem se direcionado nesse sentido. O senhor falou do papel do Supremo Tribunal Federal na manutenção do Estado Democrático de Direito, mas também vale a gente frisar o papel da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. Hoje vocês acompanham algum processo que garante um pouco mais de democracia para quem assiste a gente, para o cidadão brasileiro? Com certeza. A grande novidade da Constituição, dentre outras, sem dúvida alguma, é que ela atribuiu à Ordem dos Advogados do Brasil a condição de ser a voz constitucional do cidadão brasileiro. A OAB é definida pela Constituição como a entidade legitimada para propor ao Supremo Tribunal Federal diversas ações em benefício da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos, da sociedade, da melhoria da condição de vida do povo brasileiro. A OAB tem esse propósito definido pela Constituição da República. Precisamos repensar sempre a democracia. Já se disse que a democracia é como uma planta bem tênue, uma planta que está nascendo, que ela precisa ser regada todo dia. Ela precisa ser tratada, adubada, ela precisa ser revista, reformada, para que essa planta cresça, que essa planta não morra. E, portanto, a ordem atua nesse sentido. Ultimamente, eu poderia destacar a última atuação da ordem no Supremo Tribunal Federal foi o ingresso na defesa da constitucionalidade da lei que cria a criminalização da violação das prerrogativas dos advogados. E o que isso tem a ver com a democracia? Eu tenho a plena convicção de que democracia e Estado de Direito, como justiça, não sobrevivem sem o advogado respeitado, porque o Estado não deve ser o centro gravitacional, mas o ser humano. E se o ser humano é o centro gravitacional,
e em relação a ele é que deve se dar toda a proteção, o advogado é o profissional do ser humano, ele tem que ser respeitado. Então, o advogado respeitado significa um Estado de Direito em pé e, portanto, um ambiente mais propício à democracia. Logo, entendo que esta ação da OAB é também dirigida à proteção do Estado Democrático de Direito. Dr. Marcos Vinícius, então gostaria de te agradecer por participar conosco aqui no OAB Entrevista, neste programa que estamos marcando a democracia. Eu que agradeço, foi uma conversa muito agradável, em que expressei minhas opiniões que, na realidade, são fruto da observação do que acontece no Brasil. Precisamos nos unir a todos os democratas brasileiros, para que possamos preservar esta importante conquista da sociedade. Obrigada por assistir conosco este programa. Vale lembrar que estamos passando por um momento em que você precisa cuidar de si e também daqueles que você ama. Então fique em casa e lave bem as mãos. E para se manter sempre bem informado, não deixe de seguir as redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. Fico te esperando. Tchau, tchau e até a próxima.